Estamos começando mais um Pixel and Prosa. Estou aqui com o Mikael Siqueira. Ele é design, cara, design 3D e trabalha com drones. Me conta mais um pouquinho da sua profissão. Pois é, Eric. Meu nome é Mikael Siqueira, né? Como você já falou, 28 anos. E, cara, eu trabalho há 3 anos, mais ou menos, nessa área de 3D. E, cara, eu tenho grandes experiências para falar aqui mesmo. Porque antes do show de drones, né? Que é um assunto que eu acho que agrada tanto os, o meu público quanto o seu, assim. Porque você é também acostumado, assim, a trabalhar com drones, essas coisas, né? Sim, sim, só que o meu drone é diferente. Meu drone é pra Aham. filmar e o teu é pra aparecer. Explica mais um pouquinho pra galera, que a galera às vezes não pescou assim. Então, Uhum. ele trabalha com drone e ele opera 600 drones de uma vez, entendeu? Isso. Fazendo aqueles desenhos lá no céu, que eu acho que primeiro, eu pelo menos eu vi o primeiro foi na Sim. China. Que eu vi Sim. aqueles eventos, não sei se foi um ano novo, tem algum desses eventos aí que eu vi aquele monte de drone no céu, e aí Aham. eu comecei por lá, falei assim, cara, o que é aquilo? Aham. Aí até conheci o Mikael fazendo isso É. aí. Pois é, no caso, a minha equipe foi formada no final do ano passado. Nós fizemos um curso em Shenzhen, na China. E, cara, assim, foi uma experiência bem legal. Nós ficamos 15 dias na China e aprendendo tanto na parte comercial, porque teve 2 processos na China. Teve o processo, uma semana de aprendizado do software, porque nós usamos o Maya 3D, então a gente teve que aprender o plugin deles e tudo mais. Depois teve o processo da fábrica, de conhecer a fábrica mesmo, de subir os drones lá. Então, assim, foi uma experiência bem legal chegar lá, conhecer os chineses e tudo mais, porque é uma cultura, imagina, né? Pô, eu Totalmente. tenho uma impressão que assim, eu nunca fui na China, tenho uma Aham, vontade de ir em dois lugares, na China e no Japão, que eu acho totalmente exótico. aham, Eu tenho uma impressão que se parece que eu vou chegar na China e vou ver o futuro, assim, tipo, aham, um mundo 10, 15 anos na frente, né? aham. Só pelo que eu escuto falar, né? Sim. Porque realmente eu não vejo, e às vezes assim, eu nem acompanho tanto na internet, mas eu escuto o pessoal falando, pô, lá é outro nível. Lá o pessoal fabrica esse tipo de coisa, e eu vejo a gente muito atrasada. Eu falo, cara, eu tenho que ir lá ver isso. Um dia eu vou dar uma volta lá na China ver como é Pô, que com é. certeza. Vai com a gente lá acompanhar esse processo assim, porque, cara, é realmente uma coisa assim extraordinária, Eric. Porque a China, ela, além da estrutura mesmo da cidade, assim, porque nós fomos para Shenzhen e para Hong Kong. Hong Kong, assim, é outro nível, entendeu? De tecnologia, trem-bala, pô, a gente foi no trem-bala, imagina. Então, pô, foi uma experiência assim, do trem-bala até Shenzhen, foi uma experiência quando a gente chegou lá, cara, a, a estrutura da chegada para eles te abraçarem já é tudo tecnológico, entendeu? E uma coisa que eu percebi lá, que é um diferencial que, pô, a gente não tem aqui, que um drone é acessível para qualquer pessoa lá, entendeu? Cara, um drone custa na faixa de R$ 150 lá, de entrada, entendeu? Então, qualquer pessoa pode ter um drone. Aqui, o mesmo drone que lá você compra por R$ 150 está a R$ 800, entendeu? Então, pô, não é todo mundo que consegue ter um drone, entendeu? Não está aberto a todas as pessoas. Então, assim, você andar na rua e o pessoal está oferecendo drone, está oferecendo alguns produtos, assim, que você não vê aqui, não costuma ver no cotidiano, E entendeu? isso comparado ao Brasil em relação Aham, econômica. aham, Falando assim, bota aqui, salário mínimo daqui, salário mínimo de lá. aham. Tipo, um drone seria quanto de parte de um salário mínimo lá da China lá? Cara, é porque eu não sei quanto é o salário mínimo Não, eu daí. sei, mas assim, mais ou menos a faixa. Será que daria alcance de todos? Ou seria só para alguns, assim, entendeu? Seria barato para Uhum, você que tá indo ou barato sim. pro próprio chinês? Cara, é porque, pô, tem aquela questão, né, da China e do trabalho, de como funciona o trabalho lá, entendeu? Só que isso daí são outras áreas mais social falando, mas, cara, eu acho que se a pessoa economizar um pouco já, entendeu? Aqui, pô, tu teria que. O salário mínimo é 1.200, não é 1.300, alguma coisa do tipo. Então, assim, pô, tu gastar R$ 800, entendeu? Cara, a diferença é muito grande. E, por exemplo, para fornecedor lá, a melhor coisa que tem de drone, de celular, cara, é,
não sei se você já viu o celular da Huawei. Sim, Já sim, deu uma sim, olhada? conheço. Eu já ouvi falar que a câmera dele tá nos tops, quando você procura qual a melhor câmera, Sim, ele é um dos primeiros, né? sim, ele é um dos primeiros. Só que qual o problema? Teve uma confusão que os Estados Unidos, o Google, bloqueou todos os aplicativos da Huawei, do aplicativo da Huawei, entendeu? Então, tudo que é da Google, Facebook, tudo mais, não funciona no Huawei, entendeu? Esse que foi o problema dele. Mas, assim, o celular, quando eu peguei no Huawei lá e vi, cara, o relógio é perfeito, o celular é perfeito, a câmera é perfeita, entendeu? Então, assim, são coisas que você não conhece, desconhece, assim, porque, pô, eu acho que tinha muito naquela época também do preconceito com a China, né? Pô, aqui no Brasil. Não sei se você viveu Não, isso sim, eu também. vi que, tipo, o produto chinês era visto como se fosse no Paraguai. Esse é Sim, original do Paraguai. é, Esse é original da China. Mas sim, é pelo o pouco que eu sei, eu acho que eles fabricam as duas coisas, né? Eles sim, fabricam as coisas mais baratas para vender em grande escala para pessoas que não são tão acessíveis, né? sim. E vende os produtos mais caros para as pessoas que têm para pagar, né? Ele Aham, já tem toda a gama, né? Antigamente era só a gama mais baixa, né? Agora vai do começo, desde é, do pedaço do brinquedinho de plástico pequenininho até um sim. telefone de alta tecnologia, né? Sim, tira pela DJI, que ganhou um espaço no mercado, assim, que a DJI veio do nada, assim, não sei, tu lembra qual foi como começou a DJI? Assim, Então, eu pra mim não só lembro. estourou, Eu não tive um foi? dos primeiros drones da DJI. Sim, Eu comecei com o Spark, entendeu? Que foi um sim, lá dos primeiros. E assim, mas era meio ruinzinho, assim. aham. Ele tinha vida própria, eu levantava ele pra fazer umas filmagens, nada ele falava assim, ó, cara, não quero mais você não. E saía voando sozinho, eu ficava desesperado mexendo no Sim, controle, mandando sim. ele voltar. Até perdi Aham. um afogado aí, mas deixa essa história pra outro. Pra outro podcast, né? É muito triste pra contar aqui. Ah, sim, sim. Mas acho que você me contou essa história já. Entrou dentro d'água. É. Mas, cara, sabe uma coisa interessante lá, Eric, que eu não tinha visto ainda? É a união deles. Por exemplo, nós fomos uma das primeiras pessoas, para te ter uma ideia, a ver o Neo. Sabe qual é? O DJI Neo? Sim, Que é sim, aquele sim. pequenininho, cabe na mão e tudo Sim, mais. sim. Cara, a fábrica da DJI foi... A gente fez uma entrevista lá com uma moça. A gente fez 2 entrevistas, na verdade, para a China. Assim, pô, eles gostaram bastante da gente lá e acabou que a empresa, ela, ela tem vários contatos e, pô, queriam fazer uma, uma gravação, assim, uma entrevista com brasileiros. E aí escolheram a gente. E a gente foi fazer a entrevista e tudo mais. E a moça levou o Neo, né? Porque tinha acabado de lançar, quase ninguém tinha visto ainda tudo mais. E a gente vê, assim, que a fábrica, uma fábrica tem contato com outra. E eles não falam, por exemplo, esse daqui é o Neo, é o drone da DJI. Não é isso. É o drone da China. Tu entende? Eles fazem a questão de falar bem assim, cara, esse produto é nosso. Não é, por exemplo, não é da DJI e tudo mais. Eles têm essa união. Esse daqui é nosso, esse daqui é da China e tudo mais. Então, assim, o patriotismo dele também é uma coisa assim que eu vi que causa até inveja, assim, por conta do Brasil. O pessoal tem meio que uma rixa, pô, tal coisa. Lá eles não separam. Pelo contrário, por exemplo, se tu for um fornecedor, tu quiser trazer Canon, tu quer trazer uma câmera da Canon, quer ser um fornecedor da Canon. E aí tu fala, não quero fazer mais da Canon, quero fazer da Sony. Só um exemplo, entendeu? Eu sei que não são de lá, mas, por exemplo, eles te indicariam, entendeu? Pô, não, o cara da Sony, esse daqui e tal, mesmo sendo concorrente, entendeu? Então, por exemplo, por quê? Porque eles querem que o nome do país cresça, entendeu? Eles querem que as pessoas vejam a China com outros olhos, porque eles têm noção do que foi implantado na cabeça das pessoas sobre, entendeu? Eu acho que eles têm que ter orgulho mesmo. Eu acho que era questão de tempo a China entrar nesse meio de fabricar as próprias coisas, de fabricar. De fabricar coisa que vai bater em todo mundo, porque eles sempre fabricaram tudo pra todo mundo, né? Exatamente. Aí assim, por que a gente não fabrica? Eu acho que eles pararam e Aham. olharam assim pro espelho e falaram assim, cara, por que eu não fabrico as nossas coisas e a Sim, gente sim. vende melhor do que as deles? É isso que eles estão tentando fazer. Isso aí. É por isso que tem essa briga do Trump aí com a Sim. China, querendo Pois jogar a é. taxa lá em cima. Cara, tá com medo, entendeu? Eu acho que isso é medo. Eu posso Sim. estar falando besteira aqui,
Espero não ser cancelado, mas eu acho que o Trump tem medo da China, eu acho, entendeu? Sim, eu também Faz acho. isso é uma forma de, tipo assim, de não querer sair do poder. Os Estados Unidos é mais forte que a China, pelo menos eu acho. É, Ainda depende do lado, assim, né? é, eu acho que lado Industrial, econômico, eu assim, acho que lado econômico, Ah, de, sim, de sim. força, Sim. de capital, assim, eu acho que os Estados Unidos é mais forte, mas ele tem Uhum. medo da China chegar num ponto, assim, de ser a mais top, porque ela É, tem tudo pra chegar, sim. entendeu? Pô, ela tem Ela, preço, ela tem a coisa melhor, né? Que é ela tem preço. tecnologia. Sim. Pronto, tecnologia é o futuro, o futuro vai pedir só tecnologia. As Aham. pessoas vai substituir pessoas por gente que trabalha. Quer dizer, não, desculpa, ao contrário. Vai substituir pessoas por robôs, por Sim. IA, por. Ah, sim, sim. Entendeu? IA é Aham. até um ponto, né? É um ponto a se falar, né? É um Inclusive. ponto que dá medo, né, É, cara? que o Até na pessoal minha tem medo. profissão que eu tô filmando aí, eu vejo o pessoal, pô, cara, eu tô editando Aham. com IA já. Eu falei, ué. Pois é, né? Vamos E como é lá. que tu se sente sobre isso, Eric, assim? Cara, Sobre IA? o que que eu acho? Assim, eu comecei como fotógrafo e cinegrafista. Uhum. Hoje em dia eu me vejo como empresário, né? Porque eu trabalho com várias coisas. Já tô no podcast, eu gravo vídeo, eu gravo show, eu tiro foto, eu faço pra empresa, eu faço pra prefeitura, entendeu? E tipo assim, Uhum. o que eu acho que o empresário tem que pensar? Ele tem que se movimentar, né, cara? Ele não pode ficar acomodado. Ele vai ter sempre alguma coisa pra incomodar ele, entendeu? Sim. Hoje tá sendo a IA, mas ontem já era outra coisa. Aí outro dia já era a concorrência, outro dia já era o preço do equipamento subindo. E a gente tem Uhum. que, entendeu? Se Adaptar assim mesmo, né? adaptar, né, cara? É igual a Uhum. vida mesmo, né, cara? Sim. É igual a vida, a gente tem que se adaptando ao meio, entendeu, cara? E seguindo, entendeu? Tô esperando aí pra ver pra onde que eu vou me adaptar Pois é, ainda. né? Sim. Entendeu? Eu me vejo como um Aham. camaleão. Qual é a cor que eu vou ficar agora? Não sei É, ainda. entendi. Pô, isso é uma visão ótima, né? É, Inclusive. é. Eu não Eu acho que descobri é qual é a melhor. cor que eu vou ficar, mas. É. Mas Sim. eu tô esperando pra ver qual vai ser, entendeu? Mas eu acredito Aham. muito, assim, que eu acho que tem espaço pra todo mundo. Sim. E eu acho que a parte humana das pessoas, eu acho que ainda vai prevalecer muito, entendeu? Sim. Eu acho que a máquina não conseguiu substituir a humanidade ainda. Ainda falta um pouco ainda. Não vou ficar Sim. tão neurótico com isso, não, porque a humanidade Então, ainda tem muito a mostrar. pois é, no caso da IA, eu tenho um pensamento bem parecido com o seu, entendeu? Porque assim, Eric, pensa comigo. É, se você for o melhor, tiver um destaque na sua área, se você tiver já souber trabalhar assim bem nessa área, você consegue muito bem utilizar a IA ao teu favor, entendeu? Então assim, eu acho que a IA ela é feita para ser uma ferramenta nossa, entendeu? Não substituir o nosso trabalho, entende? Então, por exemplo, no quesito faculdade, na minha faculdade, no meu curso, muitas pessoas têm medo, entendeu? Por quê? Porque tem um pessoal de 2D, de animação 2D e desenho, que eles têm muito medo. E eu até entendo, por exemplo, o lado artístico, usar IA, eu já não concordo muito bem, entendeu? Por exemplo, pegar uma pintura que se assemelha muito à de uma obra que uma pessoa mesmo fez, ali eu já não acho certo. Eu acho que essa linha que chega do errado, entende? Tu pegar, por exemplo, pô, o Eric tira foto de um jeito, tem a característica do Eric já, essas fotos. E eu pegar, falar para uma IA, eu quero que você faça as fotos igual a do Eric, entendeu? Eu acho isso errado, entendeu? Porque eu estou usando do trabalho do Eric para poder tirar proveito disso de uma certa forma, entendeu? Então, assim, eu acho que ela é para ser uma ferramenta, pô, para te ajudar a fazer trabalhos que tu não gostaria. Por exemplo, no 3D, tem duas áreas que são, assim, na minha opinião, são meio chatas, que é o rigging, abertura de UV e retopologia. São três áreas assim que poucas pessoas gostam de fazer, entendeu? E, cara, se tivesse uma IA que fizesse isso, porque, pô, ia estar ajudando as pessoas que não queriam e é um trabalho, às vezes, muitas vezes maçante, entendeu? Então, assim, pô, serviria como uma ferramenta pra gente e não substituiria nosso trabalho, entendeu? Nosso trabalho ia continuar do jeito que tá, entendeu? Só ia melhorar o nosso trabalho. Então, acho que a IA, ela pode servir para melhorar e não substituir. E não falar bem assim, pô, eu quero que essa imagem aqui seja igual a que o Eric faz, entendeu? Pô, vou substituir o Eric?
sabe? Eu não acho. Nesse lado eu discordo. Mas do outro lado, pô, super apoio, entendeu? O uso de IA, pô, para facilitar um trabalho. Por exemplo, tu quer editar um vídeo. E aí, você quer deixar o vídeo com um aspecto de terror, assim, algo mais azulado, entendeu? Suspense, sabe? Pô, tu quer deixar o vídeo com um ar de suspense. Por que não usar uma IA para te ajudar a criar esse ar? Porque tu iria fazer o mesmo trabalho lá manualmente, entendeu? Ia dar um trabalho muito grande, sendo que tu podia usar uma IA, ia ganhar trabalho, ia ganhar mais dinheiro, ia passar para outro projeto e já ia, entendeu? É. A minha pergunta, assim, em relação a IA, voltando para esse assunto aí, Uhum. que, na verdade, eu tenho duas perguntas, cara. Até onde vai chegar e falta quanto tempo pra gente começar a se assustar, assim, real? Porque, voltando a um assunto falando de um negócio meio doido aqui, eu acho que Sim. falaram que essas coisas vão se desenvolver mais por conta de... Estão falando que criaram o computador quântico e tal. Isso aí Uhum. é um assunto que eu sou meio raso nisso, entendeu? Eu acredito Uhum. que todo mundo é meio raso nesse assunto. Aham. Mas o pessoal, o que eu escutei falar é que daqui a 10 anos o mundo vai evoluir muito mais do que 100 anos atrás, entendeu? Sim. Do que evoluiu em 100 anos, 10 anos daqui pra frente vai evoluir muito mais depois dessa Eu criação desse acredito. computador. E aí eu tenho medo, entendeu? Uhum. É, o quanto rápido essa IA vai onde ela vai chegar. Vai Porque a gente tá no chegar. iníciozinho, eu acho que começou a falar muito esse ano agora, de Aham. 2025, que começou a falar bem forte nisso, que o pessoal começou, tá Sim. trabalhando com isso, trabalhando com isso, trabalhando com isso. Ano passado tinha, mas não era o foco, entendeu? Uhum. Hoje em dia eu vejo que tá um foco maior e eu vejo cada vez ele evoluindo mais rápido. Cara, e eu vou te falar, Eric, tu tá certo. Assim, você tá certo, porque sabe qual é o diferencial mesmo da IA? É você. Cara, isso até me arrepia. Cara, a IA, em um ano, o que ela consegue aprender é algo bizarro, entendeu? É algo assim, outro nível. É como se a cada atualização dela, ela aumentasse 5 vezes mais a velocidade, entendeu? É como se ela aprendesse 5 vezes mais rápido a cada atualização, tu imagina, entendeu? Então, tu pergunta daqui a 10 anos, se em um ano a IA consegue aprender algo que ela demorava antes 5, agora ela demora 2, ela vai demorando um, aí depois ela vai demorando meses, entendeu? Aprender, cara, muita coisa. Então, assim, a absorção da IA de aprendizado, a curva de aprendizado da IA é muito grande, é muito, assim, estratosférica, entendeu? Então, assim, realmente dá medo quando você vê de uma atualização para outra, do chat GPT, por exemplo, como a IA evoluiu, o que, que ela está fazendo diferente. Porque, e onde eu acho que a IA vai fazer uma grande diferença posteriormente? Na geração de imagem para placas de vídeo celular, por exemplo, entendeu? Eu acho que isso vai ser o grande boom da IA, porque agora a Nvidia, por exemplo, ela tem um sistema de que está gerando mais frames, que lançou agora a linha 50 da Nvidia, que é a 5070, a 5080 e a 5090, entendeu? Que são as novas placas de vídeo. Qual vai ser o diferencial delas? Elas vão vir com o DLSS, com uma geração de imagem que a placa de vídeo não vai ser mais tão fadigada, assim, não vai ser mais tão... não precisa tu usar tanto dela para gerar quadros, entendeu? Por quê? Porque a IA está substituindo esses quadros. Aí você pensa, pô, o que que isso pode impactar o nosso mundo? O que que isso pode... Cara, o problema que a gente tinha antes, muito grande, era que cada versão que ia vindo de placa de vídeo, de chip, ia aumentando o tamanho dela. Por quê? Porque ela esquentava muito. Quanto mais processamento, mais calor ela faz, entendeu? Então, assim, estavam vindo cada vez maiores. Agora não, elas estão diminuindo, entendeu? Estão ficando mais compactas. Vai chegar uma época que a IA vai estar trabalhando para a placa de vídeo de uma forma, gerando quadros, que cada vez ela vai ficando menor. Solucionamos um problema que antes a gente tinha, que era espaço, entendeu? Então, por exemplo, levando isso para a realidade do celular, quanto mais IA coloca nele, utiliza dessa IA,
menor ele vai ficando, mais fino ele vai ficando. Ele otimiza, Entendeu? né? A IA, ela otimiza tanto o Otimiza o trabalho processo. humano, trabalho Sim. mecânico. Sim. Ela consegue otimizar, porque ela vai fazendo os cálculos, né? Precisa disso? Não precisa. Aham. Então tira isso aqui. Precisa Exatamente. disso? Nesse Aham. momento não precisa disso. Aham. Esse... Eu uso o computador da Apple, né? Sim. E aí ele veio... Antes ele usava um processador, aquele Intel, né? Sim. Aí agora ele usa esse M1. Sim. Esse M1 é isso. Ele otimiza o computador todo para você usar ele da melhor forma. Aham. Se você vê um processador quase no tamanho do celular, né? Se bobear quase o Sim. mesmo, né? Sim. Só que ele otimiza de uma forma ali ele- que fica rápido, entendeu? Sem você ter nenhum problema. Isso. Entendeu? É mais ou menos isso que tá acontecendo assim, nessa placa sim, aí. Sim. Tanto que agora, não sei se você viu, lançaram os novos modelos de iPhone, o iPhone 17. E vai vir um modelo que ele é super fino, entendeu? Ele é basicamente, se eu não me engano, 2 milímetros, não sei, a menos que o outro. Vai vir bem fininho, entendeu? O novo iPhone 17. É uma versão. Só que aí o que o pessoal tá com medo? De entortar no bolso, entendeu? Aí ele vai vir tão fino que o pessoal vou colocar no meu bolso e sentar. Será que ele vai entortar? Comigo não vai dar certo, não. Pois é. Meu telefone cai no chão, eu vou prender na moto, Uhum. ele cai da moto, ele anda pra Pois lá, é. ele cai pra lá, eu sento em cima do telefone, eu Uhum. durmo em cima do telefone às vezes, então pra mim já Dorme não... com ele na tua mão, assim. Eu já pensando assim, eu acho que o 17 eu vou pular. Pois é. Eu tenho uma... É doideira minha, uma doideira. Aham. Uns devaneios que eu tenho de Diga. cabeça aqui. Uhum. Porque a gente, falando aqui lá do século passado, retrasado, falando da comunicação. Olha, Uhum. olha que doideira. Tipo assim, vamos lá pro código Morse. Aí depois Sim. a gente veio pro telefone. Aí depois, telefone aquele... Plim, Sim, que tu sim, gira, sim, né? sim. Barulhinho. Uhum. Esse aí tu nem viu, né? Tu não é dessa geração, não. Tu chegou a ver? Cheguei a Chegou. ver. Aí aquele que tu... Aí depois tu veio pro Motorola. Tinha um Motorola desse tamanho assim. Minha tia tinha um gigantesco assim, né? Sim. Foi minha evolução do telefone, né? Uhum. Aí depois veio o Nokia tijolão. Aí até... Bum, vamos pular. Aí chegou no iPhone. Uhum. Cara, qual é a próxima coisa que vai vir? Tipo assim, tô falando daqui a 10 anos, não. É um iPhone diferente, não. Sim. Sei lá, daqui a 50 anos. Eu vou esperar a humanidade toda morrer, não, daqui a 100 anos, não. Uhum. Daqui a 60 anos. O que tu acha que vai vir aí, cara? Tu acha que vão direto na cabeça? Você vai olhar pro telefone e vai, entendeu? Uma Uhum. coisa implantada. Porque se tu parar pra pensar, por exemplo, nessa evolução de IA, a tendência, se é ficar cada vez mais fino, vai ter uma hora que não vai existir, não é? Vai ser algo tipo, na tua mão, ou sei lá, por exemplo, eu fico imaginando algo, relógio, aí espelha, assim, tipo um relógio, aí tu mexe aqui, entendeu? Alguma coisa do tipo. Eu acho que cada vez mais vai precisar de menos compartimento, entendeu? As TVs, por exemplo, vão ficar cada vez mais finas, entendeu? Então, assim, vai ser algo muito mais transportável, entendeu? Então, acho que a evolução vai ser, primeiramente, eu não boto nem 50 anos, eu boto 10 anos aí, entendeu? 10 anos, assim, eu acho que... 10 anos pra aposentar o celular e aparecer uma coisa nova? Sim. Não, assim... Tu arrisca isso? Eu arrisco. Eu vou estar De vivo verdade. até lá, se Deus quiser, a gente pode fazer uma aposta Pois aqui. bora fazer uma aposta Não aqui, sei, então. eu acho que eu vejo muito filme de ficção científica, cara. Aham. Eu vejo aqueles hologramas, assim, e tipo assim, parte dos filmes de ficção científica que a gente viu antigo, um monte de coisa aparece agora, assim. Sim. Parece que o pessoal preveu muita coisa. E eu acho que tem um fundo, o pessoal acho que se baseia nisso, né? No Spielberg, né? Sim. Também acho. O Spielberg tá lá mostrando pra todo mundo o futuro, né? Ele falou, ele tá mostrando os filmes dele, eu avisei. Aqui, tá vendo? Eu avisei que ia ser assim. Mas, assim, eu acho que agora o boom vai ser, assim, de 10 anos pra cá. Cara, eu poderia botar até menos, sabia? Mas eu não vou botar 10 anos, que 10 anos é muito tempo. Mas, assim, eu botaria menos por conta dessa evolução da IA, entendeu? Cara, ela tá fazendo muita coisa, assim, que eu acho que vai abrindo portas. E a NVIDIA, ela tá sendo uma propulsora, assim, entendeu? De como usar essa IA da melhor forma. O pessoal já tá colocando no celular, entendeu? Tem celular que já vem com a IA integrada, assim, que tá com funcionamento muito melhor, entendeu? Tanto que iPhone hoje, cara, ele continua sendo o maior, com certeza o maior telefone por conta da interface do usuário, eu acho. Sabe? A Apple, cara, ela sempre acerta nisso. Então, assim, o sistema da Apple, a fluidez do sistema,
cara, ainda não tem, assim, muito para competir. O Huawei é muito bom com isso. Inclusive, eles têm o próprio sistema deles, entendeu? Só que, cara, a Apple, ela visa muito na experiência do usuário, entendeu? Então, assim, é um diferencial muito grande que eles têm. E voltando para o assunto de IA, assim, de velocidade e tudo mais, cara, por exemplo, uma câmera. A câmera, hoje em dia, ela acaba sendo um equipamento de não tão fácil transporte, entendeu? Não é tão fácil pegar uma câmera assim. Imagina tu colocar o mesmo processador da sua câmera do mesmo jeito aqui em algo muito mais fino. Com certeza tu compraria de colocar no bolso e tudo Não, mais, só né? ali tem 5 quilos de câmera. Né? Só a lente pesa Academia, né? aquela lente pesa uns 3 Aham. quilos ali. Só Caramba. ali tem uns 5 quilos de câmera. Aí quebra a firma. Mas assim, eu vejo. E isso está acontecendo na minha profissão, assim, em relação a transporte, assim. Um faz uma coisa Mesmo? com o celular e outro faz uma coisa com a câmera. Assim, mas o que eu vejo da minha parte, assim, acho que a câmera não vai ser substituída tão cedo, assim. Eu não acho. Uhum. Tá substituindo alguns trabalhos, sim, pelo celular. Aham. Mas eu acho que não tem como substituir, porque, assim, existe uma característica, assim, no filme, sabe? Sim. Que a lente consegue entregar, que o celular não consegue entregar, entendeu? A lente, a câmera, a textura da imagem, Sim. sabe? Aquele filme que tu vê, tu fala, cara, que imagem bonita. Às vezes você não saca nada, Sim. entendeu? Mas tu vê que tem um perfil na imagem que só aquele tipo daquela câmera consegue entregar e só aquela lente consegue entregar. Sim. Tem filmes até hoje que são gravados com câmeras antigas e lentes antigas, Sim. para você ter aquela textura diferenciada que é o que a gente estava falando aqui antes, né? Uhum. Que é a arte, né? A pessoa é como se desenhasse um quadro, aquilo ali para mim eu vejo da mesma forma. Uma pessoa desenhando uma coisa, sabe? Ela escolher a Sim. lente, ela escolher a câmera e fazer a imagem, depois ela colorir no software, entendeu? Para mim aquilo ali é arte igual de um pintor, entendeu? Sim. Igual de um pintor. Concordo. Você já chegou a assistir, por exemplo, um filme no IMAX, naquela sala? Já. Que é filmado com a própria câmera, tudo mais. Aquilo ali, pô, é uma arte, Já. entendeu? Eu só vou quando eu vou no cinema, Aham. eu só vou lá, entendeu? No IMAX? Eu só vou no melhor. Eu Sim. quando vou nesse, eu sento naquele VIP lá que tu senta, assim, come a pipoca. Eu falei, não, eu vou no cinema tem que ir direito, senão eu vejo Sim. em casa, tem meu conforto. Até botei aquelas caixinhas que faz o mesmo som do cinema. Sim. Quando eu vou, só quero ir no cinema melhor. Eu vou nesse aí. Pois Muito é. bom, é diferenciado. Inclusive, pô, indicar um filme pra vocês. Os Pecadores. Já assistiu? Não, esse Tem não. disponível no IMAX. Cara, o filme é muito bom. Assim, muito, muito bom mesmo. Assim, vale muito a pena ir só pra assistir. E ele foi filmado com a câmera IMAX. E eu tava pensando aqui, um outro assunto que você falou agora de código Morse, né? Que eu acho que é bem atrelado com a parte do computador quântico, né? Porque o que é o computador quântico? Ele é qual é a tecnologia dele? Os computadores normais, eles trabalham com 0 e 1, né? 0 e 1 com o que são os códigos dele, tudo Aham. mais. Só 0 e 1. Código binário, eu acho, o nome É. disso, né? Código binário. E aí vem o computador quântico que trabalha com... Não, falei mas eu não sei não. É. Eu falei mas eu acho que é, entendeu? Eu Né? acho que não botei certeza não, hein? Tá bem. Aí aí vem o computador quântico que trabalha com depende do que tu vê, entendeu? Ele trabalha com depende. E qual é a diferença do computador quântico? É que eles se conectam entre um e outro, entendeu? Então, por exemplo, por isso que ainda não saiu do papel, porque eles ainda não conseguiram achar estabilidade no computador quântico, entendeu? O computador, por exemplo, eles se comunicam entre eles, os computadores quânticos, para dar esse 0, 1, tudo mais, como eles quiserem, entendeu? Então, cara, é como se esse 0 e 1 é como se fosse uma moeda cara e uma moeda coroa, entendeu? Tu joga para cima, aí ou ela vai cair cara ou coroa, entendeu? Os computadores quânticos é como se sempre a moeda estivesse girando, entendeu? Sempre. E quando tu olha que ele vai dar um resultado. E todos os computadores quânticos que estão interligados é como se tivesse várias moedas girando no ar, entendeu? Mais ou menos a pegada. Então, ele faz essas moedas girarem, eles se conectam com o outro, mas qual o problema? Eles têm problema na estabilidade, entendeu? De comunicação. Hoje em dia, qualquer vento, barulho, coisas do ambiente causam interferência neles e as empresas ainda não conseguiram achar estabilidade para isso. Por exemplo, se tu tiver um computador quântico,
provavelmente ele não vai funcionar. Porque ele não vai conseguir daqui se conectar com outro porque tem muita interferência no ar, entendeu? Então eles estão achando saídas para isso. Hoje em dia não funciona. Mas você imagina, aí você me pergunta, o que o computador quântico vai ajudar? Cara, ele imagina um computador que conecta vários um ao outro e ele se torna um só. Imagina o poder desse computador, entendeu? Ele se conecta com vários e se torna um só. Vão ter atividades no ramo de fotografia, renderização, por exemplo. Entendeu? Um computador para renderizar vai ser instantâneo, praticamente, um render, entendeu? Então, assim, render, até mesmo no mercado, por exemplo, aquela mineração de criptomoeda, sabe? Sim, que o pessoal usa até placa de vídeo para fazer isso, né? Exatamente. Imagina tu usar um computador, interligar vários super potentes, entendeu? Ao invés de tu ligar várias placas de vídeo, porque o que vai acontecer? Várias placas de vídeos aqui, uma do lado da outra, elas vão estar trabalhando e gerando para ti, mas cada uma tá gerando sua própria, entendeu? Tá trabalhando ali, uma, outra, tudo mais. Elas trabalham separadas para criar tua mineração, entendeu? Já um computador só, imagina, um computador só, que é vários, que eles se conectem em vários, assim, entendeu? Imagina o poder desse computador, entendeu? Imagina o poder que vai ser tu fazer vários computadores virarem um só, entendeu? Ele vai trabalhar muito mais. Aí você imagina, isso que eu tô te falando, Eric, por isso que eu acho que vai ser 10 anos essa mudança. Imagina tu juntar o quântico com a IA. Eu vou te falar uma coisa, eu tava vendo outro dia, falando sobre aquela DeepSeek. É esse nome? É uma IA que é concorrente do ChatGPT. Da China, né? Da China. Uhum. Ela usa os computadores como banco de dados, né? Uhum. Ela trabalha usando o seu computador para outros computadores, né? Ela faz um negócio desse, né? Imagina juntar uma coisa com a outra. Isso que foi o que você falou, né? Uhum. Pode mastigar, gente. Fica à vontade aqui. A gente tá no time. No caso, por exemplo, existe uma outra área que é o render farm. Me ouviu falar? Não. São empresas que elas têm grandes computadores assim, tudo mais, que tu paga para ela renderizar um filme, por exemplo, entendeu? Qualquer vídeo, tudo mais. É muito utilizado no mercado de 3D quanto no geral de filme, assim, entendeu? Mas mais no 3D. E aí, a Render Farm também são grandes computadores. Inclusive, a China é uma grande produtora é uma grande vendedora de Render Farms, entendeu? E aí, isso daí vai servir muito também nesse quesito o computador quântico. E porque é bem parecido, eu acho que... Eu não vou falar que é parecido com a mineração e o render, mas assim, os dois utilizam dessas máquinas, entendeu? Para poder fazer o serviço, fazer os renders. E, inclusive, existem render farms, que foi do jeito que você falou, que elas contratam pessoas, falam assim, olha aqui, vou usar a tua placa de vídeo, entendeu? Tu deixa teu computador ligado aí, e aí a gente vai ficar trabalhando no teu computador. E eles pagam um valor para poder usar a tua memória. Então, tá ficando comum tua memória, tua placa de vídeo, CPU e tudo mais. É tipo um Uber da máquina, né? Exatamente. É isso aí, né? É tipo isso, né? É tipo um Uber da máquina. Né? Aí, por exemplo, que tu paga e ele vai meio que executar as coisas dentro da tua máquina. Pô, já tem um aplicativo, um software gigantesco, entendeu? Que aí vai fazer tudo por eles e vai ficar usando da tua máquina. Então, assim, tá se tornando muito comum isso. Agora, tu imagina, cara, se tiver uma ligação entre computadores sem mesmo tu precisar falar com a Render Farm ou assim, tu precisar meio que contratar tudo mais. Não, isso daí já vai estar meio que inserido no ambiente social que os computadores já vão ser interligados e a empresa pode usar daqueles computadores como ela bem entender, entendeu? Mas aí tem uma invasão de privacidade aí também, né? Então, por exemplo... O pessoal vai usar isso aí em relação à política, qualquer coisa. Hacker. Eu fico imaginando só em hacker, entendeu? Isso, só vem esse assunto na minha cabeça, porque, cara, imagina o quão fácil vai ser quebrar uma senha com um computador desse. Pô, E não, e tipo assim, você tá falando de pessoas assim com...
A maioria das pessoas que mexem em computador, Uhum. pode colocar que a maioria não tem a informação necessária pra saber que vai ser hackeado, sabe? Às vezes coloca... Eu mesmo, cara, posso falar, eu não tô falando como eu sou saco disso não, porque eu boto minhas senhas no computador, 1, eu 2, faço... 3. Não bota em 2, 3 não. Minha senha é bem difícil, é aquele 1, 2, 3 de Oliveira 4. Entendi. Entendi. Tô zoando. Eu tenho umas senhas mais difíceis assim, mas... Eu mesmo coloco as coisas no meu computador, às vezes eu nem percebo, assim, que aquelas senhas automáticas. Sim. Cara, isso aí vai ficar tudo pra galera ver, né? Entendeu? Eu não sei se a segurança dos computadores vai evoluir junto com isso aí, não, cara. Cara, isso daí é um dos meus medos, sabia, Eric? Cara, tu falou agora, é um assunto que é muito meu medo, assim, de... Cara, vai chegar uma época que não vai conseguir acompanhar. Já não tá acompanhando, entendeu? Com a IA, com essas coisas. As coisas já não estão acompanhando, porque o que eu vejo hoje em dia? Um dos problemas também da IA é essa parte de invasão de privacidade. Por exemplo, eu consigo fazer um vídeo, estão fazendo uns memes na internet agora de políticos, de coisa do tipo assim, se abraçando, ou se Falando. beijando. Outro dia eu vi um falando que eu quase acreditei, cara. Porque, tipo assim, Pois é. isso vai distorcer a verdade da galera. Porque outro dia eu vi um negócio e eu falei, gente, cara, tá igualzinho o cara falando. Pô, Entendeu? igualzinho. E o cara elogiando. Bolsonaro elogiando Lula, depois o Lula elogiando entendeu? o Bolsonaro. Aí eu falei, gente, será que esse negócio é verdade? Depois, no metade do caminho que ele começou a falar umas besteiras, eu falei, não. Aí depois que eu vi que a boca dele tava mexendo devagarzinho, assim. Depois tu começa a prestar atenção e aí tu vê, cara, não é isso. Mas aí tu imagina que depois usar isso para outros fins, entendeu? Pô, até mesmo algo que eu acho até algo muito ruim que pode acontecer é da parte de privação, por exemplo, sexual mesmo da pessoa, entendeu? Imagina usarem rostos, poder substituir essas coisas, entendeu? Não acho que isso é o papel, entendeu? Não acho que é algo pô, que o pessoal pode ser usado, mas, pô... Crime, né? Vai ser usado muito pro crime também, né? Entende? Então, isso é algo que eu fico com medo e que acontece. Por exemplo, tu vê esses vídeos hoje em dia, pô, tu acha que mesmo que o político ali quer que ele esteja beijando o outro? Não, mas ninguém consegue fazer o quê? Não, mas não vai ter como. Ele é ateu, vai ver Jesus abraçando. Entendeu? Ele vai ver um monte de coisa que não quer ver Entendeu? e é isso aí. Aceita que dói Só menos. aceita. E aí o que acontece? Esse é meu medo, porque ninguém tá conseguindo controlar isso, entendeu? Se tu quiser fazer qualquer pessoa beijando qualquer outra pessoa, tu consegue hoje em dia, entendeu? Eu vi até uma situação dessa na internet. O cara... Aí fizeram um coroa beijando o outro. Só que o coroa ele não saca de internet. Aí mostraram o vídeo pra ele assim, dele beijando o outro cara. Aí o cara, tipo assim, meio chucro assim, nele. Ué, que isso? Eu não beijei esse cara, não. Ele beijou assim, tava doidão naquele dia. Aí até explicar pro cara, o cara vai acreditar realmente, porque ele não entende dessa tecnologia. Aí complicou pro lado dele. Pois eu acho que eu sei esse vídeo que ele até levantou, quis pegar o celular, né? Isso aí, é isso mesmo. Aí tu fica pensando, pô, cara, a gente já chegou numa época que não tem controle, por exemplo, do que faz ou não faz, entendeu? Imagina futuramente, sabe? Imagina como vai ser daqui a um tempo, porque isso é o começo. Daqui a pouco as coisas vão ficando cada vez mais realistas. E aí, por exemplo, vem a parte do hacker, que vai conseguir fazer mais coisas, entendeu? Vai conseguir usar dessa... Já, cara, hoje em dia é absurdo, Eric. Assim, eu fui para uma palestra de um hacker, entendeu? Que ele fazia, na verdade, ethical hacker, que é o nome, que é estudos basicamente para a tua empresa ficar mais segura, entendeu? Ele vai fazer os testes na tua empresa. E ele disse Eu conheço um cara que trabalha com isso, trabalha com segurança de informações. É, isso aí. E aí, pô, cara, esses caras falam pra ti que tu nunca tá seguro, entendeu? Se eles quiserem, se qualquer hacker quiser, pô, por que não... Aí tu fica perguntando, por que não acontece comigo? Simplesmente pelo fato de tu não ter sido notado. Tem pouco dinheiro na minha conta. Quando tiver bastante, de repente, some, né? Não sei. Cara, mas vou te falar, cara, o pouquinho que a gente já ganha, tem um monte de gente pra sugar, né? Na internet também vai aparecer, cara, aparece. Entendeu? Então, cara, o que mais tem é cara, por exemplo, de olho, porque uma das coisas que eu aprendi nas palestras, na verdade, o melhor amigo do hacker é a pessoa mesmo, entendeu? Por exemplo, ele nem precisa fazer muita coisa. Às vezes ele só chega no teu celular o que tu quer ver, tu clica no link e ele já tem acesso, entendeu? Então, por exemplo, dentro da empresa, muitas vezes ele faz uma ligação, a própria pessoa consegue dar dicas sobre a senha e aí ele vai
e hackeia o sistema, entendeu? Então, assim, o humano, às vezes, na maior parte das vezes, nesse quesito de hacker, que acaba, muitas vezes, entregando de bandeja pro cara, entendeu? Então, a pessoa vai e coloca alguma coisa no celular dele para ele clicar, ele vai e clica, entendeu? Então, assim, é muito comum, assim, o humano ainda errar nessa parte. Imagina se não precisar mais que eles errem. Imagina se o computador já de primeira, assim, já desbloqueia o teu, entendeu? Então, assim, por exemplo, na China eles têm muito isso com privacidade, né? Sabe como é lá Não, eu já, sei, eu né? sei, eu sei. Distorce até um pouco da realidade do quem vê de fora. Tanto que quando eu cheguei lá, é meio que diferente a sensação, sabe? De você estar lá, você não tem que usar VPN, porque lá não pega Google, não pega muita coisa, entendeu? O WhatsApp não tem, né? É outro programa que É eles o usam. WeChat, o nome. WeChat, é. O WeChat é o nome do aplicativo e que é deles. Aí o pagamento é tudo nas coisas deles, entendeu? Então, assim, é algo que é muito diferente, assim, pra gente que... a gente é muito mais livre, entendeu? O brasileiro é muito mais livre, comparando. Então, assim... Então, a IA, por exemplo, é o que eu ia falar. O chat GPT não funciona lá, sabia? O chat GPT não funciona lá. A IA não funciona lá. Mas tem eu acho que tem uma relação à política, né? Sim, sim. A A informação que pode chegar até o informação é isso pessoal, aí, entendeu? Então, informação que sai de lá, vem para cá. No caso, os Estados Unidos hoje com as tecnologias deles lá que a gente usa, falando do Google, de tudo, eles acabam controlando meio que tudo, né? Sabem a informação de todos os países, o que os países querem, o que os países não usam. Tem, tipo assim, tem meio que um controle do banco de dados da galera, assim, né? aham, E, e na China, ela não quer ter essa exposição, né? Não quer sim. mostrar o que ela... Porque tem um Como ela tá controle, né? realmente, né? Porque a gente não tem essa informação de como ela é. Tipo aquele país lá, a Coreia do Norte, né? Sim, Coreia do Norte. Que é aquele ditador, né? Ditador, sim. E a gente não sabe como é que é lá. Ele fala que lá não tem ninguém analfabeto. Fala um monte de coisa que é lá, mas na verdade a gente não sabe, né? Porque Não a tem como a gente informação saber, é né? total escondida. É a mesma coisa que a China. Isso é até uma... Pô, a gente pode ser meio conspiracionista falando isso, mas assim... pô, não tem como a gente saber também, entendeu? É que nem, por exemplo, lá... Teve muita coisa que eu ouvi falar da China aqui no Brasil. Quando eu cheguei lá não tinha nada a ver, entendeu? Tipo, assim, não que eu tenha visto, né? Mas assim, tem muita coisa assim que o pessoal fala, muita mídia mostra, e tu vai chegar lá e tu, cara, cadê, entendeu? Uma das coisas, por exemplo, que eu acho que é uma das coisas que não sei se escondem ou alguma coisa do tipo. Lembra que aqui no Brasil tá algo do tipo, carros elétricos, problema na bateria. Tinha uma questão muito forte. Como é que eu vou saber que não vai dar problema na bateria, entendeu? Quando eu chego lá na China, só tem carro elétrico. Lá não tem carro a combustão, entendeu? Muito difícil você ver na rua um carro a combustão. E, e esses carros já estão assim há muito tempo, já estão lá há muito tempo. A China já está há muito tempo nessa mudança de carro a combustão para motores elétricos, entendeu? Então, eles são um exemplo de, de que deu certo, que não deu problema, entendeu? Que as coisas acabaram, que a evolução acompanhou, que a evolução dos motores acompanharam e que até responderia algumas questões do brasileiro, porque o brasileiro tem aquilo de, se eu comprar um carro elétrico, se der problema na bateria, o que vai acontecer? Na verdade, a gente não está preparado para isso, né? A gente não está preparado Aham. para tecnologia e sabe disso há muito tempo. Teria que ter feito coisas aqui no Brasil, no passado, para a gente acompanhar essa galera que não foi feita, né? E se a gente tivesse no ponto assim de estar preparado, eu acho que seria uma boa. Acho que vai demorar um pouquinho pro carro elétrico, se você olhar pro carro elétrico e falar assim, ó, agora tá legal, Uhum. vamos todo mundo comprar. E eu acho que não Sim. chegou a esse ponto, não. A gente é muito atrasado, né? Eu acho que o que vai acontecer com o Brasil, assim, eu vou... Aqui, um palpite, entendeu? Primeiro vai haver a migração para o híbrido do que para o elétrico. Eu acho que o Brasil precisa um pouco disso, porque mais questão de confiança do público, do povo, entendeu? Mais questão daquilo de, vamos ver aqui primeiro se o híbrido funcionar, depois a gente passa para o elétrico, entendeu? Porque, por exemplo, eu já tive um carro híbrido e, cara, é muito bom, entendeu? Foi o Prius, aquele da Toyota, já viu? Sim, já vi. Cara, ele
É um carro muito bom, muito espaçoso. E a questão da bateria, você só bota a gasolina e ele economiza a energia via a própria inteligência do carro já converte combustão e mistura com Ele usa de a... 2 motores, né? Sim, Tem dois ou três, não sei, acho que ele cada roda. sim, É uma coisa, ele usa que usa o motor elétrico e o motor a combustão, né? isso. E aí ele faz essa conversão e fica... Acaba economizando, se não me engano, faz 20 com litro, mais ou menos, um negócio O desse. meu fazia 22, entendeu? Então. Com litro. Então, assim, cara, é uma mudança assim que tu vai ver, vai pôr na ponta do lápis, é muito bom, entendeu? E pelo mesmo preço que outros carros, só que o mercado de carros do Brasil, não sei se você já notou isso, é muito, esse carro é valorizado, esse carro aqui não é valorizado e tudo mais. E aí não tenha nem espaço, por exemplo, para o carro elétrico entrar, porque já tem as marcas que estão bem segmentadas no ramo. Por exemplo, o Corolla. Veio agora o Corolla híbrido, né? Cara, o Corolla Não, ele híbrido, já tá há um tempo no mercado já, o Corolla híbrido. e ele tá caro pra caramba. Pô, tá doido, cara. Não tem como. Sabe o que chega num ponto? Chega num ponto assim, Aham. ó. Cara, se eu tenho, sei lá, 160 mil um Corolla, né? 150. Cara, acho que é mais, sabia? É mais o Corolla híbrido? É mais, eu acho. Porra, cara, se tu tem esse dinheiro, eu não pago, tipo assim, não precisa economizar, né? Na combustível, né? Sim, Ele não compra exatamente. pra economizar. Aí, pô, Uhum. cara, eu sou meio doideira, né? Pra comprar um Corolla híbrido, eu compro uma BMW e ando mais um pouquinho e esqueço o combustível e tchau. Pois E é, é né? isso aí. Eu não pago, tipo, 150 mil só pela economia, não. Cara, Não, isso é complicado. Assim, é legal e tudo mais, pô, tu não... Porque, por exemplo, pra mim, o que é legal desses carros é, pô, a acessibilidade que tu tem, tu não precisar ficar se preocupando tanto de ficar colocando gasolina, porque eu não gosto, entendeu? Assim, de ficar indo no posto com Ah, eu gasolina, sou né? aí, cara, Tu gosta, né? eu gosto de problema, cara. Eu gosto daquele carro. O carro, se não começa, tipo, eu gosto daquele carro que acende a luz no painel e fica preocupado. Entendi. Entendeu? Agora, eu já tive carro da Toyota já, e tipo assim, Aham. eu fiquei anos sem fazer manutenção no carro, cara. O carro, tipo, é inquebrável. Tipo assim, andava. E foi uma parte da minha época que eu tava duro, eu tinha um carro certo pra quem tava duro. Sim. Tipo assim, o carro andava, cara. Eu andei com um carro de 160 mil km. Caramba. Troquei só a suspensão da frente e ele quebrou um cano do radiador, que era um cano de aço. Só quebrou não, ele soltou uma solda. Eu colei com Durepox, ele viveu a vida inteira com Durepox. Entendeu? Então, cara, o carro da Toyota Sim. é bom. Mas aí, cara, eu não tinha conforto nenhum, eu achava muito espartano, cara. Eu entro no Corolla, não me sinto assim, cara. Nossa, Sim. meu Deus, eu gosto de problema. Os carros que dão problema geralmente são melhor, mais gostosinhos de dirigir. Vou te indicar um, então, a Range Rover Evoque, né? É, esse aí, cara, Ixi, ó, esse vou te daí. falar. A minha mãe teve um carrinho desse aí que ele, tipo assim, ó, dá medo. Dá né? medo, te dá medo, então, né? Quando quebra, tu fala assim, meu Deus, e agora? Pois é. Esse Agora. carro ele é famoso, assim, em dar problemas e tudo mais, e ser muito caro de consertar e não Pô, ter cara. peça e tudo mais, o pessoal fica parado com ele, então assim... Mas é isso, ó, mas eu vou te falar uma parada, cara. Minha ideia. Ah, Tu pega uma Land Rover dessa aí, tu paga, sei lá, 50, 60 mil. Um Onix custa 90. coloca gás. Então o desconto que você teve do Onix, tu gasta de manutenção, cara, e vive com a Land Rover, entendeu? Caraca, não. Não é não, cara? Doideira. Porra, mas é doideira, mas sei lá, cara. Não gasta 90 mil no Onix, não. Desculpa, Chevrolet. Eu sei que você pode me patrocinar um dia. Pois é, né? Mas assim, cara, eu não pago 90 mil no Onix, não, cara. Não pago, não. Cara, eu difícil prefiro, mesmo. eu prefiro fazer isso. Comprar uma Land Rover de 50 e gastar 40 de manutenção. Não, é complicado mesmo. O cara fica pensando, né? Porque se vale a pena ou não, pô, mas realmente o preço dos carros populares hoje em dia Pô, é dolorido. absurdo demais. Então, assim, com mais um pouquinho tu economiza e, pô, compra um carro muito bom. Aí o cara fica um tempão economizando e esperando para comprar um carro bacana e acaba não fazendo nada com aquele Não, e dinheiro. vou te falar uma coisa. É 90 mil e geralmente a galera que compra não pode comprar e faz financiamento. E não paga 90. Paga um Corolla. Paga um Corolla no Onix. Sim, Aí isso exatamente. que dói mais, cara. Aí não dá não, cara. Não dá não. A pessoa acaba pagando 150 mil no aí, Onix. não é melhor comprar um Land Rover? Com certeza. Com certeza. Você tem um ponto. É, Vou repensar nisso É isso agora. aí, ó. Não compre um Onix, compre um Land Rover velha. Pois é. Então, tem até uma Range Rover, não, acho que é Land Rover mesmo, que é aquela quadradona, eu acho aquele carro muito bonito, sabe? Aquela, eu acho que é Discovery, eu acho, antiga, né? Tem vários problemas desse aí que é bom pra caramba. Tu anda no carro e, cara, é uma delícia. Tô te falando, minha mãe teve um carro desse 10 anos.
Cara, a melhor coisa Caramba. do mundo. Ela trocou de carro agora e ainda sente falta do Land Rover, entendeu? Caramba. É isso, cara, entendeu? Eu acho que vale a pena. Acho que, cara, não dá não. Eu não pago 90 mil num carro desse e ponto. É mesmo? Não faço uma doideira dessa mesmo. Caramba. Não, mas eu entendo. E lá, por exemplo, na China, eles têm carros, por exemplo, Eric, de você ver e que são hiper mega tecnológicos, assim, entendeu? Cara, pelo preço de um Onix aqui, entendeu? Isso que te causa assim, pô, Dói, né? dói. Porque se esse carro vier pro Brasil, vai custar 200 mil, entendeu? É. E aqui e lá custa seus 90, 110 por um carro assim que tu nunca viu aqui no Brasil, entendeu? Você nunca viu assim tanta tecnologia, sabe? E tem até aqueles carros agora, não sei se você viu da BYD que eles flutuam, que eles andam na água, né? É, não, já viu, tem um que salta tudo, pula, dança. Sim, pois é, então assim, aí Ah, não, é pô, da Xiaomi, né? Da Xiaomi que apareceu naquele carro sim, que pulando. pula. Mas eu acho, não, eu acho que tem um da BYD que pula também, não tem um meio esportivo, Eu não né? acho muito. Pra quê, né? Pra Mas. quê, né? É porque, por exemplo, lá nos Estados Unidos, eles têm uns carros que pulam, né? Tudo mais que o É. pessoal gangster, assim, É, fazia, sei, né? Os aquele. carros Eu não sei qual é o nome pulando. desse carro, não, mas é tipo aquele antigo, né? Aquele Cadillac, né? Sim, sim. E então, assim, eu não sei se é pra esse público, né? Vai É, que... deve ser, né? é. Deve ser. Mas, assim, cara, inclusive, tem uma diferença muito grande. Eu já fui para os Estados Unidos e fui para a China. Cara, a diferença, assim, é muito grande. Realmente, eu diria, pode até ser um assunto polêmico, mas que, na minha visão mesmo, né? Eu achei a China, assim, mais tecnológica do que os Estados Unidos na parte que eu fui. Eu fui É, para são eles que Orlando. fabricam, cara. É, A tecnologia pros Estados Unidos, por que não? Entendeu? é, Cara, não é possível que o país que fabrica não pode ser melhor de tecnologia do que o que não fabrica pois é. tecnologia. Por exemplo, dentro do aeroporto de lá, os portões, você vai de trem de um portão para o outro, entendeu? Então, aqui no Brasil você vai andando tudo mais, mas assim, lá você pega um trem, aí o trem deixa no seu portão. E aí, isso foi uma das coisas que eu achei, cara, genial. Você sai do aeroporto, você já pega um trem-bala, já vai pro estado, pro lugar que você quiser. O único problema é a migração, né? Porque a migração lá acaba sendo algo meio rígido. Então, cara, ter que fazer migração, acaba sendo algo um pouco chato, assim, porque, pô, tu só quer chegar num lugar, aí tem que parar, ficar na fila, aí esperar, aí vão te fazer pergunta, aí vão ler a face, né, ali a Face ID lá da imigração. Então, assim, é um processo meio assim, né, mas, cara, no final das contas vale a pena, se vocês quiserem ir, recomendo. Acho que é uma experiência bem legal, principalmente, cara, vou ser sincero, eu acho que mais para trabalho, assim. Tem muita gente que fala, por que eu vou para a China fechar um negócio? Se eu posso online, tudo mais. Cara, os preços lá, quando você vai, é absurdo, assim, eu não consigo nem falar para vocês. Mas você chegar na China e ver o preço ali na sua frente e poder ainda conversar com eles para eles baixarem aquele preço, entendeu? Cara, tu já compra uma coisa barata, já acha fornecedores baratos. Se você for lá, você acha mais ainda, entendeu? Então acaba que vale a pena você pagar uma passagem até lá, mesmo sendo cara e tudo mais. Às vezes vale a pena se você, por exemplo, tiver como converter o produto, se tiver como vender aquele produto, entendeu? Então, eu acho que vale super a pena você chegar lá, conversar com o fornecedor, ir numa Canton Fair da vida, que é uma feira lá da China, e até mesmo, por exemplo, agora, a gente foi para aprender, para estudar. Não vou falar que, por exemplo, lá eles não falam inglês, né? Então, assim, o meu professor, ele dava aula em inglês, mas era aquele inglês assim, sabe? Aquele Sei. inglês assim, que é meio duvidoso, assim, mas, cara, muito legal, assim, eles, pô, ensinam, eles dão o suporte, inclusive, eles só falta de carregar no colo quando você vai pra lá.
pagam comida para você, ficam ali fazendo todo Eles são bem receptivos, Vocês entendeu? são cliente deles, né? Na verdade, todo mundo tem que ser assim com os clientes, né? Então, mas eles acabam sendo uma inspiração, deviam ser uma inspiração para as outras pessoas, porque, como você falou, a pessoa quer voltar, entendeu? A pessoa se sente bem lá, se sente acolhida, a pessoa quer voltar, quer fechar mais negócios e tudo mais. Talvez essa seja a mentalidade que falta um pouco aqui, né? As pessoas. Cara, chegando nos finais, né? Pois é, né? Vamos dar uma fechada. Se deixar, a gente vai ficar conversando até amanhã aqui, né? Mas, verdade. senão o cartão de memória da câmera acaba. Acaba, né? Pois é. Então vamos fechar aqui. Sim. Agradecer, Mikael, obrigado, pela sua presença, cara. Ele tá indo já tá indo viajar agora, semana que vem, né? Sim. Aí a gente fez correndo aqui, né? Eu até remanejei um pra lá e outro pra cá. Ia ser outra pessoa que quer ser entrevistada aqui. Sim. E no caso a gente mudou pra ele por questão de viagens, assim. E a gente tem um carinho especial aqui, a gente trabalha junto em alguns trabalhos, Pois né? Por aí. sim. E é isso, gente. Obrigado aí. Obrigado, pessoal. Assim. Eu vou ver mais trabalhos nossos também, né? É isso aí, isso aí. Né? Esse é o intuito. Juntar os drones com outras coisas, né? Acho que, seria importante. Tá aí, num corte seu lá, eu vou jogar uma imagem dos drones lá, mostrar o trabalho que você faz lá. Beleza. Vai vou mostrar ser legal. pra galera dar uma olhada, os drones lá no alto, 600 drones desenhando lá no alto. Aí depois eu volto aqui pra explicar como foi feito o processo, né? Porque já dá mais tempo. É isso aí, Então, valeu. Obrigado aí. Tamo junto, hein? Fechamos aí. Valeu.